Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Henrique, eu tenho 28 anos, sou membro do Centro Dom Bosco, sou militar há 10 anos já, experiente do Exército, e sou mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis. Como eu disse, sou membro do Centro Dom Bosco, muita alegria desde lá do seu início. Eu gostaria de fazer o tema da minha palestra gravitar, não somente em torno da carta pastoral do Cardeal Leme, mas eu queria confrontar a carta pastoral com o período em que ela foi publicada para tentar lançar uma ideia de como o católico deve encarar a política. A minha ideia, no fundo, é essa. Eu li recentemente um livro publicado pelo professor Ibsen Noroi, que se chama Uma Visão Transcendente da Independência do Brasil. E eu terminei de ler o livro, mandei um e-mail para ele. Ele é o primeiro professor brasileiro a dar aula, primeiro professor brasileiro a dar aula na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Eu mandei um e-mail para ele, agradecendo pela publicação, e ele me disse que ele teve a ideia de publicar esse livro quando teve no Centro Dom Bosco no ano passado e deu uma aula com esse mesmo título. Eu sugeri para ele que desse essa aula. A aula dele foi no dia 6 de setembro, se eu não me engano, um dia antes do 7 de setembro. E aí eu agradeci pelo livro, ele agradeceu pela sugestão da aula. Então, o que eu queria sugerir aqui para vocês era uma visão transcendente da política, uma visão transcendente da história das nações, do país, para que nós pudéssemos oferecer aos católicos um modo correto de olhar para a política. Tá bom? Então, em primeiro lugar, eu acho que todos nós, quando começamos a viver um pouco da vida católica, lá nos primeiros anos da juventude, vem aquela pergunta sobre a vocação, porque a vocação, ela é uma espécie de bússola, uma espécie de mapa que nos coloca no caminho que nós nos propomos nos santificar. E a Igreja oferece uma vocação sacerdotal aos homens, uma vocação ao celibato para homens e mulheres, a vocação ao casamento, que é a mais comum de todas, e a vocação comum à santidade. Mas assim como é possível falar de uma vocação aos indivíduos, eu gostaria de perguntar se é possível falar da vocação para os países também. Os indivíduos têm vocação e os países também têm uma vocação. Quando a gente olha para o texto do Apocalipse, que se refere ao Armagedon, no imaginário, o Armagedon ficou por conta daquele filme que o meteoro se choca contra a Terra, mas não é isso. O que é o Armagedon? É uma batalha, num dos episódios preparatórios para a vinda de nosso Jesus Cristo, vai acontecer uma batalha entre todos os reinos do mundo, uma batalha total. Só que para que haja uma batalha, é necessário que haja adversários, que hajam oponentes naquela batalha. E sendo muito honestos, se nós pudermos olhar para toda a história dos povos, desde o Gênesis, nós conseguimos identificar três povos diferentes. O primeiro, que são os judeus, que foi o povo escolhido com quem Deus fez a aliança e que traiu essa aliança quando resolveu negar a filiação de Cristo, a filiação divina. Nós temos os pagãos, que são aquelas pessoas que vivem fora da fé, e nós temos os cristãos, tá bom? Então, todos os povos, eles vão ter que escolher qual desses caminhos eles vão ter que abraçar, tá bom? Ou o cristianismo, ou o judaísmo, ou o paganismo. Não existe uma quarta opção. Talvez alguém pudesse falar do islamismo, mas o islamismo eu colocaria aqui como um braço do paganismo. O padre Rúlio Menvelli, ele escreveu um livro que se chama Rumo à Cristandade, onde ele faz uma pergunta: se os eventos da Segunda Guerra Mundial poderiam ser lidos à luz das Sagradas Escrituras, como a Batalha do Armagedon. E aí, quais eram as potências que estavam em combate na Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, Itália, União Soviética, e ele identifica cada um desses países com certa ideologia, certa doutrina. Então, para ele, Inglaterra e Estados Unidos representavam as forças burguesas, as forças liberais. De outro modo, um paganismo ou um cristianismo completamente já ideologizado, esfacelado do que ele realmente era.
ele identifica a União Soviética com o judaísmo. Ele identifica a Itália fascista e a Alemanha nazista com o paganismo. E a pergunta que fica é onde está a nação cristã? Então, se não há um reino cristão, aquilo não pode ser o Armagedon. É absolutamente necessário que, para que haja a batalha final do Armagedon, exista um reino cristão que tenha condições de dar combate às outras nações do mundo. Tá? Então, se a gente olha essas coisas à luz da eternidade, colocando na perspectiva da segunda vinda do Cristo, é necessário que uma nação, pelo menos uma nação, persevere, né, e fique do lado de Cristo, abraçado aos pés da cruz até o final dos tempos, até a consumação dos tempos. Tá? Então, uma nação tem vocação cristã. Que nação é essa? Nós não sabemos. Mas eu tenho certeza que todos nós, que temos unidade de língua e de fé, esperamos que essa nação seja o Brasil. Tá? Quando a gente olha para a história do Brasil, é necessário olhar para quem gerou o Brasil. Quem gerou o Brasil foram os portugueses. E o primeiro episódio da criação de Portugal, aliás, o Centro Dom Bosco acabou de publicar um livro sobre a história de Portugal. Chegou hoje o livro lá, né? Ele vai ser publicado, vai aparecer na loja, acho que segunda-feira. Mas Portugal foi fundada numa batalha chamada Batalha de Ouriques. Era uma batalha entre muçulmanos e cristãos. Havia um príncipe cristão nessa batalha, o conde de Borgonha, Dom Afonso Henriques. No dia anterior à batalha, ele tem uma visão de um ancião que pede para que ele vá encontrar do lado de fora da tenda. Quando ele sai da tenda, ele tem uma visão de nosso Senhor Jesus Cristo, se ajoelha diante de Cristo e fala, em outras, atualizando o diálogo, né? O que o Senhor apareceu para mim? E hoje eu sou católico, eu creio na Santíssima Trindade, na vossa encarnação e na Santíssima Virgem Maria desde o meu batismo. Na verdade, o Senhor apareceu isso para ele, para que ele se convertesse. E aí Cristo responde para ele: eu não apareci para você para te infundir a fé. Eu apareci para você para dizer que amanhã o povo vai pedir que você entre na batalha com o título de rei e aceite este título, porque eu quero fundar sobre ti um império por sobre o qual o meu nome será notificado a gentes estranhos. Então Portugal claramente é uma dessas nações cristãs que foi fundada, foi batizada numa guerra e fundada através de uma aparição. E essa aparição dizia que Portugal recebeu a missão do Cristo de espalhar a fé por gentes estranhas, pessoas que não conheciam a fé. É possível ver a concretização dessa vocação no próprio descobrimento do Brasil. Né? Olha o que eram os índios, né, os habitantes do Brasil, quando os portugueses chegaram, e olha o que eles se tornaram 100, 150 anos depois. Né? Nas cartas do padre Manuel da Nóbrega, ele revela que não era incomum você batizar uma pessoa, um convertido à fé, né? E logo depois a pessoa pediu como: o que você quer ganhar agora que você batizou? Eu queria comer o pé de uma menininha, porque o canibalismo era uma coisa normal entre os índios. Infanticídio, se nascia com algum suposto defeito, logo enterravam e matavam a criança. Antropofagia, que é o canibalismo. Poligamia, um homem casava com 20, 30 mulheres às vezes. Tá? Então era uma nação de bárbaros, eles não eram pessoas civilizadas, com toda certeza. E a obra do cristianismo logrou no Brasil, fazendo o Brasil em pouco tempo, comparado com o que aconteceu na Europa, fazer com que o Brasil se tornasse uma nação cristã. Tá bem? Pensem que o Brasil nasceu com o nome de Terra de Santa Cruz. Esse já é um indício, né, de que alguma coisa Deus reservou para o nosso país. Tá bom? Mas nesse livro da independência do Brasil, o professor Ibsen Noronha, ele tenta esvaziar certa noção da leitura da história, que é a leitura oficial, essa leitura, a leitura marxista, né? de que há sempre ali luta de classes. Então, como as pessoas aprendem sobre a independência do Brasil? Os portugueses oprimiam os brasileiros, e aí foi feita essa revolução para que se invertesse. Não é essa leitura que a gente vai fazer. É uma leitura católica do que foi a independência do Brasil. Entretanto, no meio católico, diria-se tradicionalista, é muito comum que se faça uma leitura da independência do Brasil como um evento do triunfo do liberalismo.
Tá? E eu queria explicar aqui o que eu quero dizer quando eu falo liberalismo, com esse livro que eu comecei a ler ontem, lá na casa do João. Porque a gente pensa em liberal lembra logo o Partido Novo, né? Dinheiro, mas não é isso que eu quero dizer sobre liberalismo. Deixa eu pegar uma definição aqui do autor. O que é o liberalismo? Na ordem das ideias é um conjunto de ideias falsas. Na ordem dos fatos é um conjunto de fatos criminosos, consequência prática daquelas ideias. Na ordem das ideias, o liberalismo é um conjunto do que se chama princípios liberais, com as consequências lógicas que deles se derivam. Princípios liberais são a absoluta soberania do indivíduo com inteira independência de Deus e de sua autoridade, soberania da sociedade com absoluta independência do que não provinha dela mesma, soberania nacional, isto é, o direito do povo para legislar e governar-se com absoluta independência de todo critério que não seja da sua própria vontade expressa, pelo sufrágio e depois pela maioria parlamentar. E que segue o autor, mas em geral o que é o liberalismo? Essa espécie de autossuficiência do homem com relação a Deus. Tá, tudo bem, Deus existe, mas nós nos decidimos por nós mesmos, nós nos bastamos. Tá? Em termos de indivíduo, seria a autossuficiência da razão com relação à revelação. Isso fica muito claro nesses textos das constituições dos países que se tornaram democracias liberais a partir do século XIX, final do século XVIII, quando eles falam que professam fé no ser supremo ou professam fé em Deus, mas sem mencionar explicitamente Santíssima Trindade. Tá? Deus é o que eu alcanço com a minha razão. Santíssima Trindade é como ele se revela por sobre a minha inteligência, porque eu não tenho como concluir com a minha inteligência que Deus é Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um dado da revelação. Tá? Então isso que é o liberalismo, é a autossuficiência do homem e, por consequência, a autossuficiência da sociedade com relação à própria influência que Deus influi na sociedade, na vida dos indivíduos, tá bom? Na vida da sociedade. Não é mentira dizer que a independência do Brasil ela pode ser sim encarada de algum modo como uma espécie de triunfo do liberalismo, porque o nosso primeiro imperador era um homem liberal. Tá? Dom Pedro I, a gente tem que avaliar sempre duas coisas nele. Primeiro, a personalidade. Ele era um homem que tinha um caráter de um cavaleiro cristão. Essa coisa de ir para a batalha sempre à frente dos exércitos, esse espírito cavaleiresco, a ideia do heroísmo, isso é uma coisa que ele herdou do cristianismo. Então o coração era cristão, mas a cabeça era completamente liberal. Tá? Dom Pedro I era um homem dividido, essa talvez seja uma boa definição. Era um homem de coração católico e cabeça liberal. Então ele era muito suscetível a essas novas ideias do liberalismo que já rondavam na Europa. É um homem que se associou à maçonaria. Quando voltou para Portugal, perseguiu a igreja. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir a Lisboa, mas se tiverem um dia, procurem uma igreja que se chama Igreja dos Jerônimos, Mosteiro dos Jerônimos. É uma igreja linda que existe em Lisboa. E ela virou um lugar de visitação. Porque desde que Dom Pedro voltou para Portugal para combater o seu irmão Dom Miguel, não há mais monges naquela igreja. Virou uma peça, mais um museu. É uma igreja linda que não tem, infelizmente não tem religiosos. Tá? Então ele era isso, era um homem ele tinha um impulso para o cristianismo, mas já era um homem completamente seduzido pelo liberalismo. Havia essa necessidade do juramento da Constituição, que era uma coisa nova, tá? Mas eu acho que o que o professor Ibsen deixa claro no livro é que se houve um triunfo do liberalismo, esse triunfo ele não foi uma derrota esmagadora contra essa visão sacra da sociedade, tá? A visão sacra do mundo, que é a visão católica. Porque vários eventos da independência são eventos onde há uma participação da igreja acima do poder temporal. Então, por exemplo, eu postei esse texto no meu Instagram, salvo engano, dia 18 de setembro de 1822. Foi o dia que a bandeira do Império foi apresentada ao público. Essa bandeira ela foi abençoada por um bispo
E esse bispo entrega essa bandeira para o imperador, que a recebe de joelhos na igreja, e o bispo fala que ela seja terrível aos inimigos do povo cristão. Não é? Dom Pedro I foi sagrado por um bispo, né? Durante a cerimônia, o bispo entrega para ele a espada, e ele faz uma demonstração de golpes no ar com a espada. Né? Ele é coroado por um bispo, não é como acontece a coroação de Napoleão, que toma a coroa do Papa e ele mesmo não. O bispo que coroou Dom Pedro I. Tá? Então é um evento da independência do Brasil, ela é cercada dessa sacralidade. Tá? Então, se houve uma vitória do liberalismo, houve elementos sacros durante a proclamação da independência do Brasil. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse ano nós estamos enfrentando, sem sombra de dúvidas, o processo eleitoral mais importante da história do Brasil. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. O que acontecer em 2 de outubro e 28 de outubro vai definir o destino do Brasil, não para o dia 3 de outubro, mas para sempre. Tá? Porque nós temos 2 opções. Ou a gente continua lutando de pé, apanhando e batendo, ou a gente se ajoelha de vez para eles arrancam a nossa cabeça e nós ficamos presos por toda a eternidade. São essas as 2 opções que o Brasil tem. Não existe um terceiro caminho. Não é? E eu vejo que os protestantes, eles já perceberam isso daí, que esse é o processo mais importante, mas os católicos não. Né? E eu falo assim, até entre católicos sérios, eu vejo católicos sérios que não levam essa eleição a sério. Se ganhar, ganhou. Se der Lula, tudo bem, não vai acontecer nada. E fazem isso também com a Santa Missa. Como eu queria ter a missa antiga, a missa na liturgia de sempre da igreja. Mas se não tiver também, não estou nem aí. Pelo amor de Deus, não amam nem a missa. Né? São bons católicos, mas não amam a missa e não amam a pátria. Né? Deus não os colocou aqui por uma coincidência, de modo algum. Tá bom? Então, é isso. Eu queria oferecer uma visão transcendente desse processo eleitoral do Brasil. Tá? Porque o Brasil, ele pode... eu não acho que o Bolsonaro vai salvar o Brasil, tá? Isso fique muito claro. Eu não acho que isso vai acontecer. É impossível que isso aconteça, aliás. Porque para o Brasil ser salvo tem que aparecer um santo de 7ª morada. Ou talvez uma legião de santos de 7ª morada. Se tiver um, talvez não baixe ainda. Mas eu acredito que ele tem condições de dar o combate, né, que o Brasil precisa hoje. Tá? De certo modo, para poder se livrar um pouco das amarras de toda essa agenda inimiga, essa agenda vermelha que está entrando na nossa parte. Mas voltando um pouco na história da independência do Brasil e do liberalismo, eu queria lançar mais uma ideia, que é de que enquanto o Brasil foi um império, era um império católico, com todos os seus defeitos. Tá? Porque o império oprimia, sim, a igreja. Vejam o caso de Dom Vital. Seria bom que alguém tivesse, de repente, algum de uma aula sobre Dom Vital. Um bispo que foi perseguido pelo imperador e pela sua corte, porque o imperador não queria que se publicasse as instruções contra a maçonaria dentro do Brasil. Ele achava que tinha essa prerrogativa de dizer o que é que os católicos vão ler de documentos da Santa Sé, enquanto as imprensas, que pertenciam todas à maçonaria, difamavam a igreja, como ainda fazem hoje, não mudou nada isso daí, né, com a chancela do Estado. Mas com todas as dificuldades, né, eu acho que o Brasil ele tem, o fato de você ser uma nação católica tem um sentido espiritual muito grande. E essa postura frouxa dos nossos 2 imperadores, no que pese que foram homens eruditos, educados, de certo modo católicos, mas eram católicos liberais, eram católicos frouxos, mornos, pusilânimes, em que pese isso, essa postura frouxa deles permitiu, né, uma espécie de castigo de Deus que aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando o Brasil ele deixa de ser uma nação expressamente católica para se tornar uma democracia liberal, uma república ateia, uma república sem Deus. Tá? E aí começa todo esse indiferentismo político do cidadão comum brasileiro com relação à fé, ao modo como a fé influi na política. Numa situação como essa, é muito mais meritório que apareça alguém que tenha coragem de tocar nessa ferida. Né? E foi o que aconteceu com o cardeal Leme,
quando ele escreveu essa carta pastoral. Tá? Em 1916 ele era bispo de Olinda. Hoje no Brasil existem talvez 300 dioceses. Naquela época não haviam 30. Então o bispo de Olinda ele era o bispo de uma região enorme, né? E ele tinha também uma autoridade muito maior do que tem hoje. Hoje o cardeal Dom Morani, que é um príncipe da igreja, as pessoas não conseguem olhar para ele e ver realmente um príncipe. Falta essa visão sacra, esse respeito, né, por uma autoridade desse nível. E o cardeal ele vai pensar o seguinte: meu Deus, não somos mais uma nação católica. A política não há mais na Constituição o reconhecimento da igreja como religião oficial do Estado, não há o pedido de bênção da Santíssima Trindade, não há mais o respeito às festas católicas, né? Entretanto, numa democracia liberal, o que vale não é a maioria. Ora, a maioria do Brasil não é católica. Por que essa maioria não consegue transformar essa força católica, né, e fazê-la ter efeitos na vida política? E a conclusão que ele chega, que é a conclusão que não muda ainda hoje, é porque essa maioria católica ela não leva a sério, não leva a sério os mandamentos, os deveres para com a igreja. São católicos de nome. Hoje diríamos católicos de IBGE. Se o IBGE passar aqui na porta, não sou católico, pode colocar aí, mas não vai à missa no domingo, não se confessa, não comunga com respeito, não faz oração, não reza antes de comer, não reza quando acorda, não reza quando dorme, né? São falsos católicos, né? E porque são maus católicos, maus, eu queria melhor maus. E porque são maus católicos, são maus cidadãos, né? E o cardeal Leme ele traça uma diretriz aqui do que vai se chamar de o que vai permitir a criação da Liga Eleitoral Católica, que na Constituinte de 32 vai ter um êxito tremendo, porque vai conseguir barrar a agenda revolucionária que perdurou no Brasil nesses 40 anos anteriores em que vigorou uma república ateia no Brasil, tá bom? Então, eu não vou ler nenhum trecho da carta, porque eu vou já passar para o João, para ele fazer a parte dele, mas o que fica claro é isso. Para que haja política católica, é necessário primeiro que hajam católicos, tá? E católicos de verdade. Católicos políticos, não políticos católicos. Primeiro os deveres para a igreja, primeiro a santificação pessoal, depois essa santificação pessoal, ela vai gerar frutos para a vida social, porque não é possível que um santo não seja um bom cidadão, né? O que é que você pede hoje para um bom cidadão? Que ele não fume maconha, que ele não mate, né? Que ele não assalte, e talvez que ele não jogue lixo na rua, né? Olha, o que você pede para um católico? Você pede a um católico que ele não consinta em pensamentos impuros, que ele não consuma pornografia, não é? Que ele leve a vida espiritual a sério, que ele vá à missa todos os domingos, que ele não trabalhe nos dias de guarda, que ele seja casto, que ele seja santo, que ele seja heróico, que se preciso for deu sangue por Cristo. É claro que a exigência da fé é muito maior que a exigência social, não há dúvidas, né? Então a pessoa que está acostumada com esse nível de exigência, fazer o que pede a sociedade é muito fácil. Só que muitas vezes a tentação é de enxergar o contrário. Não, primeiro eu vou mexer aqui na política, para depois que a política tiver tudo certinho, que eu vou. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Tá? Bom, eu já vou passar para o João, mas eu queria ler só um trechinho aqui da carta, que é um trecho que o cardeal Leme, ele dedica a São Pio X. Só um segundo. Aqui. Uma carta que São Pio X dirigiu aos bispos do mundo inteiro, onde ele fala o que é que os bispos podem fazer, né, para poder melhorar a situação do católico. Na sua diocese vai dizer o seguinte: muitas coisas de útil e para louvar existem, por certo, em cada uma das vossas dioceses. Mais que em tudo, porém, com o maior empenho possível, com o maior cuidado e constância, procurai e esforçai-vos para que a instrução da doutrina cristã penetre e domine em todos os espíritos. Tá? Então, pessoal, por que eu terminei assim? Porque
porque isso tem tudo a ver com a formação do centro católico. Né? O centro católico, qual que é a pretensão do centro? É que a gente consiga criar um ambiente aqui onde as pessoas elas tenham condições de buscar a sua salvação pessoal. Não é? O que vai adiantar a gente fazer um centro católico, ele ter uma editora que publique 150 livros por ano, um canal no YouTube com 2 milhões de seguidores, e no final todo mundo aqui para o inferno? Não vai ter adiantado nada. Deus, às vezes, Deus pode até ter pedido isso ao Centro Dom Bosco, pela confluência de pessoas que apareceram no Centro Dom Bosco, e pessoas que já tinham trabalhado na área, que ali se funde uma editora grande, que ali se tenha editores de vídeo que vão conseguir dar um combate aos inimigos da fé com material de tanta qualidade quanto esses mesmos inimigos têm. Né? Eu estava vendo um vídeo daquele padre, um padre muito fresco, de topete, não lembro o nome dele agora, muito fresco. É um padre que ele apresenta um programa com uma mulher, um programa de fofoquinha. E aí o CDB, no ano passado, quando a gente fez aquela campanha do Conic, ele foi a público dizer que quem viu nossos vídeos estava em pecado mortal. Aí a gente deu uma resposta, pegamos os vídeos dele bem escandalosos, colocamos na internet, e o Álvaro via os vídeos e comentava, né? E ele terminava: padre, emende-se, converta-se. Sabe o nome do padre? Juarez. Isso, Padre Juarez. Eu ia falar Padre Christian. É isso aí mesmo, Padre Juarez. É porque tem alguns, né? A gente até confunde. Pois é. Tem um Pablo de Mel. E aí na semana passada, esse Padre Christian, esse Padre Christian, ele foi para um podcast. E aí, Juarez. E aí, o Padre Juarez foi a um podcast. E aí no podcast alguém fez o entrevistador perguntou para ele: você teve uma briga com o pessoal no ano passado, não foi, padre? Como é que foi aquilo ali? Eu fiquei muito triste, porque eles reportaram uma fala minha, e não sei o quê. A fala dele era o seguinte: Deus não está nem aí se você falta a missa domingo. Só foi isso que ele falou em televisão, só isso. Aí eu disse: não, eu quis dizer que Deus não está nem aí porque Deus não muda. Né? Mas se Deus não muda, ele está triste desde o início, desde antes que você vá lá e decida que falte a missa. Ele já está triste com você naquele momento. Não é? Então, um padre liberal, né? Um padre sem vocação. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nos comentários, todo mundo descendo a mão nele: padre, tome vergonha na cara, vai se converter, vai cortar esse cabelo, sai da televisão. E coisas do nível, né? Coisas do nível. Aí a gente fica pensando: meu Deus, caramba, olha o alcance que tomou o trabalho do Centro Dom Bosco. Mas pode ser que nem todos os centros façam a mesma coisa. Né? A minha experiência do que eu vi, eu conheço um centro que conseguiu lançar uma editora lá em Curitiba e que eles estão se mantendo. Né? Mas em geral, né, o que se espera do centro é que isso aqui seja uma comunidade de pessoas sãs e saudáveis. Tá? Gente, olha o que aconteceu durante a pandemia. Né? Olha a loucura que virou o mundo durante a pandemia. Tá? Tem pessoas que começaram a assistir missa pela internet na pandemia e que miseravelmente não vão voltar mais. Não vão voltar mais. Tá? A sociedade está se desintegrando. E aqui podem ter pessoas que perderam um parente, que tiveram uma Covid muito grave. Né? Eu perdi, meu irmão morreu no ano passado. Não foi de Covid, mas morreu no ano passado. Temos amigos que ficaram muito ruins, inclusive no CDB. O Carlos, que é o gerente do Centro do Bosco, ele ficou muito ruim. Chegou a ficar 2 dias entubado. Né? Mas ainda assim, ninguém que perdeu, ninguém ficou maluco. Né? Agora, quando a coisa ruim de vez, né, essas pessoas que estão aqui fora e que talvez hoje nos tenham por extraterrestres, esses pessoal são malucos, essas pessoas. Né? Eles vão bater aqui na nossa porta, né, atrás de contato social, sabe? De ter alguma coisa próxima do que é uma família, ou melhor dizendo, do que exatamente é uma família, porque a igreja é uma família. Cristo fundou uma família com os apóstolos, onde as pessoas valem aquilo que elas são, e elas precisam ser acolhidas pela gente. Tá? Não sei para quem esse vídeo vai, né? Não estou aqui falando mal do padre, quer dizer, não estou divulgando nada que ele tenha feito em privado, só o que está público mesmo. Mas imagine os fiéis que assistem missa com esse padre e que tem uma noção de doutrina cristã diametralmente oposta a essa que eu acabei de ler, do que espera São Pio X. Não é?
essas pessoas um dia elas podem bater na nossa porta, elas podem bater aqui na porta do Instituto e falar assim, olha, eu não sei nada, né? Eu vou contar aqui um pedacinho da história do João. Quando ele assistiu a missa tridentina pela primeira vez, ele viu aquela beleza, aquele esplendor da missa em latim, e ele conta que tinha um casal de namorados de 20 e pouquinhos anos, e eles sabiam todas as respostas em latim, né? E eu e o João, quando acabou isso, foi, meu Deus, mas como vocês aprenderam? Um casal humilde, Né? De onde que vocês tiraram isso aí do latim? Como? Né? Porque essas pessoas vão bater na nossa porta. Talvez como tem sido o seu caso, né, João? Um dia, né? E encontrar um ambiente saudável para a mente, para o espírito. Né? Nem todo mundo aqui vai ser saudável no sentido atlético, né? Mas no sentido da alma todos somos chamados a ser. Tá bom? Então, eu comecei falando que era professor uma visão transcendente do atual momento histórico e político do Brasil. Mas vamos terminar olhando com olhos da alma para também o que significa o Instituto Santa Teresinha para a gente. Tá bom? Então, o que eu espero de vocês é que, se essa sala não ficar lotada pelos próximos 5, 6 meses, não tem problema nenhum. Tá? Mas se todo mundo aqui estiver em estado de graça, todo mundo que estiver se confessando na missa certinho, vocês estiverem rezando em conjunto, e quando aparece alguém aqui, essa pessoa se sente acolhida por vocês, e ela sente vontade de se espelhar em vocês pelo tamanho da fé que vocês têm, cara, está tudo feito. Está tudo feito. Isso é o que verdadeiramente importa. Tá bom? Isso é matar o liberalismo que existe dentro da gente. O liberalismo ele faz todo esse esforço para arrancar os olhos da nossa alma, tá? Para que a gente veja só o que o mundo é aqui, e para que a gente não perceba que existe um Deus que morreu na cruz por nós, e que mesmo morto na cruz ele continua agindo instante após instante pela nossa santificação e para a salvação da nossa alma. Tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Santa Teresinha seja uma grande padroeira, tá, desse apostolado. Uma vez eu estava dando uma aula em Nova Iguaçu, no centro católico, e aí eu entrei numa igreja, Nossa Senhora de Fátima, e quando eu cheguei eu queria me confessar, porque eu estava em pecado mortal naquele dia. E eu cheguei bem antes, né, para dar tempo de achar o padre. Cheguei lá, não tinha padre. Né, era dia da folga do padre. Eu falei, meu Deus. Mas como faltava muito tempo, deu tempo de ir à Catedral de Nova Iguaçu. Eu cheguei na Catedral e pensei, lá tem que ter padre na Catedral, não é possível. E ia ter uma celebração da palavra. Não tinha padre também. Falei, caramba. Mas tinha uma macumba dentro da igreja. Aí eu falei, só tem uma macumba aqui dentro do despacho. Deixa que eu vou tirar. Não, eu posso tirar? Não, se o senhor quiser tirar, eu falei, claro que eu quero tirar. Aí peguei aquele despacho e joguei com toda a violência no lixo. Né? Voltei para essa primeira igreja que o padre estava de folga no dia. Entrei na Capela do Santíssimo, rezei o texto e eu falei exatamente isso. Falei assim, Santa Teresinha, sou devoto dela, Santa Teresinha. Eu queria muito dar essa aula no estado de graça, mas não vou conseguir, porque não tem padre aqui. Mas não tem problema, eu vou deixar na mão da senhora. A hora que a senhora mandar, eu vou aceitar. A senhora me protege para não morrer em pecado mortal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quando eu virei de costa, tinha um padre de estola roxa vindo na minha direção. Ele estava vindo como se estivesse vindo falar comigo. Eu falei, caramba, foi rápido dessa vez. O negócio foi rápido. Hein? Eu fiquei até com vontade de perguntar, padre, foi isso Santa Teresinha que mudou? Mas foi desse jeito. Olha, eu fiz assim, eu virei para ir embora. Você te dá uma roda. E assim, vindo de estola roxa. Falei, caramba, padre, o senhor pode me confessar? Claro, filho, posso? Sente isso aí. Impressionante, tá? Então, Santa Teresinha é uma santa que realmente não falha. Uma amiga minha disse isso uma vez. Ela que escolhe os seus devotos, não somos nós que escolhemos. Tá? Pessoal, Deus abençoe. João, está contigo. Eu vou fazer só um fechamento, porque a ideia da gente é realmente ajudar, né, a nós próprios e aqueles a quem Deus colocar no nosso caminho a ter uma visão realmente transcendente, de visão secular. O mundo já está cheio, né? O Brasil nasceu com essa vocação. O primeiro ato público aqui foi realizado no Brasil foi uma missa, de fato,
O Brasil nasceu com essa vocação no momento em que a Europa começava a perder a fé, né? Aquela primeira grande revolução dessas que inaugura a Idade Moderna foi a Revolução Protestante. Transformou a Europa num rio de sangue e Deus tocou o coração desse grande santo que foi Santo Inácio, né? E que foi ferido numa guerra. Vocês conhecem a história, né? E lá naquele castelo, convalescendo dos seus ferimentos, ele pede livros no castelo para ler e só tinha livros de histórias de santos, né? Ele queria livros de histórias de cavalaria, livros de feitos militares heróicos, etc. E aí ele acabou, né, lendo aqueles livros e ele ficou, como era um homem muito dado a digamos assim, uma vocação de combate, né? Ele olhou a história dos santos e nem imaginava que pudesse existir homens que lutassem com tanto empenho, com tanta energia, com tanta força por um ideal, que no caso é o ideal da salvação eterna, da vida eterna, né? Por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que aquilo moveu de tal forma que mais tarde, num quarto de república da Universidade de Paris, junto com outros dois grandes santos, São Pedro Fabro e São Francisco Xavier, eles fundaram a Companhia de Jesus. E a gente é evidente que, olhando o que aqueles três iniciaram naquele pequeno quarto de república daquela universidade, que era uma das primeiras universidades, né, fundadas pela Igreja Católica, onde ali tinham era a nata do saber intelectual científico do mundo naquele momento, sairia a reação da Igreja àquela revolução liberal, né? Liberal no sentido de que o liberalismo ele acaba, a primeira coisa que ele faz é excluir Deus. A segunda etapa dessa revolução liberal, a primeira foi a protestante, foi a Revolução Francesa. E vejam que os três lemas da revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, que a gente aprende na história, nas escolas e na universidade, de fato, né, aqueles três valores da revolução, eles se converteram justamente porque excluíram Deus, se converteram no rio de sangue, né? Liberdade sem Deus, fraternidade sem Deus, igualdade sem Deus, acaba gerando isso. Ou seja, ali já foi uma segunda etapa, um segundo momento de uma investida liberal contra o quê? Ou seja, quando eu falo espírito liberal, a gente está falando da alma mesmo revolucionária, né? Que ora ela vem com o braço mesmo liberal, ora ela vem com um par dialético dela, que é o oposto, ou seja, que é o comunismo. Só que ambos os braços, né, desse movimento liberal, que na verdade é uma revolta contra Deus, ele tem um único alvo. A gente vê hoje, por exemplo, forças globalistas ocidentais, né, as quais, infelizmente, parecem caminhar juntas, né, com boa parte da cúpula da igreja, né? Muito triste a gente falar, a gente reconhecer, né? Não estou fazendo aqui uma crítica, estou fazendo um reconhecimento daquilo que ninguém me contou, meus olhos veem, né? Quando a gente vê o Vaticano abraçar, por exemplo, uma matriz global de educação, ou seja, uma agenda ambiental, né? Quando você vê o presidente da CNBB falando em Pachamama, ecologismo integral, essas coisas, esse ambientalismo, essas maluquices, né? Então tudo isso acaba redundando numa coisa, por exemplo, o catolicismo liberal nos Estados Unidos gera alguém como o Biden, né? Que é uma pessoa que publicamente defende
o aborto até um novo mês, ou seja, ele defende o assassinato de criança da forma mais vil e evidente. Então, esses dois braços, na medida que vão caminhando e avançando sobre o mundo, você veja que o Brasil, claramente, ele vai, sente um desconforto. O que o cardeal Leme ele vai dizer aqui na carta é que se o católico ele não reconhece que existe isso efetivamente, ou seja, a gente fica inebriado de futebol, de Netflix, de tantas coisas, estou cansado, tenho que descansar, e tem mesmo, é verdade, né? Esse espírito revolucionário ora pelo braço liberal, ora pelo braço igualitário, coletivista, comunista, ele vai sufocando, e a gente tem hoje a América Latina já praticamente toda tomada por esse abraço vermelho, né? Então, assim, eu vou aproveitar assim, nesse fechamento para dizer o seguinte: o Brasil, claramente, como o Lucas falou, ele digamos assim, o mundo inteiro hoje está de olho no Brasil, né? Na capacidade de grãos do Brasil produzir, na capacidade mineral que o Brasil tem, nos recursos hídricos e, sobretudo, os resquícios de sua alma cristã. Então, o Brasil se tornou o inimigo a ser batido, né? Há investidas de todos os lados, sejam da verve globalista russo-chinesa, seja da verve globalista ocidental, digamos assim, dessa verve do Clube de Roma, do Clube de Bilderberg, dos banqueiros que financiam o comunismo, né? Seja do próprio eixo muçulmano que quer sempre, desde que existe, quer transformar o mundo num grande califado, como hoje já praticamente a Europa já está tomada. Os europeus já apostataram da fé cristã, praticam todas as formas de contracepção e aborto, enquanto os muçulmanos estão se proliferando loucamente. Então, a ideia do cardeal Leme é que só há um remédio para o mundo, que é a sã doutrina católica, a doutrina social da Igreja. E da mesma forma como essa desgraça aqui da teologia da libertação entrou como um cavalo de Troia nos ambientes da Igreja, de que maneira que eles entraram? Em grupos como esse nosso aqui, de poucas pessoas, e eles se reuniam e vendiam, né? Colocavam a ideia. É uma revolução tão covarde, né? Feita por pessoas que entraram nos seminários, muitas foram infiltradas. Há um livro, Michael Voss, não, quem é que fala do livro? Que fala aquele autor do livro A Resistência. É o Michael Voss? Não. Taylor Marshall. Que tem isso documentado durante a terceira década, enfim, do século XX, infiltração massiva, né, de comunistas, de ex-agentes KGBs em seminários. João, aquele livro da Eclésia, a Bela Dort, ela é uma dessas ex-infiltradas, né? Ah, sim, aquela freira, né? Isso. Ela se converteu ao catolicismo, foi orientada espiritualmente pelo Fulton Sheen. Disso não me recordo. Pelo Fulton Sheen, né? Foi isso. E ela, então, ela relata como ela própria, sozinha, recrutou muitas pessoas para fazer esse trabalho de inserir cavalos de Troias, né? Vou pegar só essa frase aqui, olha, sobre a eclesiologia da teologia da libertação. O teólogo da libertação brasileiro, Leonardo Bosch, observa, com razão, que a teologia da libertação é um novo ponto de vista a partir do qual se pode reconsiderar todo o conteúdo do cristianismo, né? Então, é uma coisa muito pesada que você pega, começou nas periferias, né, naquele processo, e eu vivi isso, né? Acho que você viu no meu depoimento, né? Porque eu fui criado em Nova Iguaçu, eu tinha, assim, digamos, socialmente um pé em cada canoa, né? Eu tinha
um lado meu bem burguês, de elite, fui tenista competitivo, viajei competindo, então eu era uma pessoa de destaque, né, em Nova Iguaçu, mas eu morava bem ali no limiar, entre a região central e um bairrozinho, embora muito próximo geograficamente do centro, era um pedacinho pobre, assim, né? Então eu era meio que a família rica, assim, do bairro. Mas quando eu recusei a crisma, vejam como a teologia da libertação, o comunismo é perverso, né? Eu, na escola, sob influência dos professores, tal como existe hoje, naquela época já acontecia, eu me afastei da igreja e recusei a crisma que meus pais haviam combinado, já tinha padrinhos, todo aquele processo natural católico, né? Falei, não quero, a igreja católica é opressora, é injusta com as pessoas humildes, é elitista, eu não quero saber disso não. Bom, eu participei de um encontro em Salvador, de um grupo de leigos da igreja católica, bastante TL, que eu fui a convite, uma pessoa falou assim, não, vamos, vai ter a passagem de graça, o grupo fretou um avião, olha só, saía do Rio, um voo particular de pessoas, chamava voo charter, e ficamos na casa das pessoas lá em Salvador, foi muito bacana, ficamos muito bem acolhidos, foi uma semana lá no Centro de Convenções de Salvador, e o tema era o papel do leigo na sociedade. Eu falei, opa, coisa interessante. E ali a gente iniciava com celebração da palavra, tinha atabaques, né, aquela coisa bem Salvador, bem sincrética, né? E falava muito dos pobres, das injustiças, etc. Os padres assim de camisa polo e tal. E aí eu fiquei encantado com aquele negócio, né? Porque era um marxismo puro, né? No ambiente clerical. Eu falei, opa, agora eu quero ir para a igreja, né? Então aí eu fui para a igreja, mas já era a igreja, as paróquias, inebriadas de marxismo e de luta de classe. A ponto de eu trabalhava com meu pai numa fábrica que ele tinha, e eu incitava os meus funcionários a se engajarem na pastoral operária para reivindicarem os seus direitos. O meu pai era um homem que teve, assim, ao longo da vida dele, deve ter tido mais de 1000 funcionários. Meu pai não teve um processo trabalhista na vida dele. Poderia ter, e ele ser um homem justo, é sorte também, né? Mas assim, meu pai faliu, fechou a empresa, levou uns 3 anos para poder resolver todas as questões, inclusive trabalhistas. Os funcionários ajudavam ele, né, cortando peças para poder montar, para fazer uma promoção, para poder entrar dinheiro, para poder pagá-los, né? Então, assim, meu pai é uma pessoa muito correta, mas eu, um pouquinho de convivência na comunidade ali em Nova Iguaçu, comunidade Nossa Senhora da Glória de São José, não esqueço, cuja matriz era a matriz do Cristo ressuscitado na Diocese de Nova Iguaçu, naquele tempo de TL bem forte. Eu já fiquei inebriado de ódio, de luta de classe, né? De que, né, todo mundo tem que lutar uns contra os outros. Então, o remédio contra tudo isso é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ou seja, o que um professor chama de primarização. É a gente formar núcleos para estudar, rezar, como a gente fez aqui o terço, né? Rezar o rosário. Há vários devocionários com inúmeras orações e atos de piedade, resgatar esse sentimento católico que está no DNA da nossa nação, né? E defender a fé. Ah, nós somos um grupo pequeno, eles têm a Rede Globo, eles têm... Aliás, um parênteses aqui, vocês já ouviram falar numa novela chamada Roque Santeiro? Né? Não é do tempo de vocês, é do meu tempo. Né? É do meu tempo também. Olha, foi nessa época que eu estava envolvido com essa comunidade, sob influência da teologia da libertação, e paralelamente, veja como a revolução ela vai abraçando com todas as forças, né? Existia um personagem que era do autor, que até falecido, Cláudio Cavalcante, que era o padre Albano. E o padre Albano era um padre TL que lutava contra as injustiças ali, né? Tinha um coronel, que era o Lima Duarte, tinha a Regina Duarte, que era a viúva porcina, eu acho, né? E o padre que era vivido pelo Paulo Gracindo,
era o padre tradicional, ele andava de batina e era um padre safadão, né? É aquele personagem que o padre que era interesseiro, né? que ficava brigando com as pessoas porque não tinha véu, ele representava a opressão. E o padre Albano, que era o padre Télio, que ficava lá defendendo as pessoas, promovendo a reforma agrária, etc., era um personagem bacana, era um personagem impossível você não criar um vínculo afetivo com aquele personagem, né? Então é uma carga revolucionária muito forte que a gente está imerso, né? E para lutar contra isso, não adianta a gente vir, por exemplo, o protestantismo, como o Lucas falou, ele já está entendendo certas coisas, e aí eles vão lá também denunciar a questão do aborto, né? Vão falar da questão, Deus, pátria, família, repetem esse jargão importante, etc. Aí lá no nosso partido, eu fui numa reunião do movimento cristão conservador, que é super influenciado por protestantes. Aí chego lá e me deparo de cara com uma bandeira de Israel. Aí eu pergunto para o pastor, né, porque só tem pastor protestante. Mas pastor, isso aqui não é um movimento cristão conservador? Não era para ter um crucifixo atrás de uma bandeira de Israel? Né? Aliás, o senhor conseguiria imaginar uma reunião de judeus, que o senhor vai entrar assim na reunião de judeus, lá, eles vão se reunir, uma festa, uma reunião, e o senhor vai encontrar algum crucifixo? Por que é que nós cristãos temos que, ao invés de ter um crucifixo, ter... Então, quer dizer, o próprio movimento protestante, embora se diga conservador, ele está inebriado de elementos revolucionários, né? Ah, mas é de direita. Sim, é de direita. Então, não é direita nem esquerda que vá fazer um movimento contra-revolucionário, né? É a Igreja Católica. Ah, mas ela hoje está reduzida. Sim, né? No dia da Paixão de Cristo, a Igreja Católica ficou reduzida a Maria, a uma única pessoa que, pela fé, né, ela acreditava que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Nem João, como me lembrou o Lucas aqui, agora foi ontem, lá em Petrópolis, né? João piedosamente ficou aos pés da cruz. Mas quando Cristo ressuscitou, todo mundo correu lá para o sepulcro. Maria não foi, né? Então, se hoje nós somos aqui 10 pessoas nessa sala e tantas outras poucas pessoas com as quais nós temos nos encontrado nesse processo nosso de ajudar a criação de institutos católicos que gravitam em torno da Liga Cristo Rei, bem como, evidentemente, também, né, aceitamos esse chamado para trabalharmos no ambiente da política, né? Mas qual é a missão? A missão é uma missão evangelizadora, porque se não for essa, né, eu vou lutar por educação, mas que educação é essa que está aí? Você pode jogar lá milhões e milhões de orçamento, né, que você vai ter lá no final milhões e milhões de militantes, né? E analfabetos funcionais. E analfabetos funcionais, né? Então, a ideia do Católicos ao Combate, né, dessa carta pastoral, é que se nós não entendemos isso, a gente vamos perder nosso país, nós já estamos perdendo, vamos perder nossas famílias, né? Vamos perder a nossa vida, vamos nos tornar escravos, como no Antigo Testamento sempre está lá relatado, quando o povo trai aliança com Deus, o que acontece? É escravizado, né? E se torna escravo primeiro dos próprios vícios, né? E depois de um tirano lá da hora qualquer, né? Então, a todos vocês eu peço assim, que continuem nesse processo de rezar, de estudar, de defender a fé, continuem unidos à Liga, né, Cristo Rei. Vamos ter o Dom Atanásio? Né? Vamos ter o Dom Atanásio. O Dom Atanásio vai vir, né? Não está fácil, muitos bons padres e bons bispos, bons diáconos, entrem em contato conosco, nos encorajando, né, porque estamos, embora a atitude apostólica de Santo Dom Bosco possa até parecer de certa forma liberal, porque nós somos leigos, né, e seria de se esperar, catolicamente falando, que estivéssemos sob a liderança de um padre, né, um padre à frente. Mas no momento de apostasia que a gente vive atualmente, né, nós somos chamados a fazer algo.
Até mesmo porque o clero bom, ele está dizendo para a gente, vão em frente, estamos rezando por vocês. Né? Seminaristas lendo teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório, escondido, às vezes, do reitor. Né? Estados Unidos explodindo a demanda por missa tridentina, missa católica. Né? Então, a mentira, para ela vigorar, para ela se sustentar, ela precisa de todo esse esforço de propaganda, ela precisa se repetir várias vezes, mas um pouquinho de verdade, eu, por exemplo, diante daquela missa, assim, eu fui arrebatado. Né? Eu já vinha escutando o padre Paulo Ricardo, eu já vinha vendo as incongruências, né, revolucionárias no dia a dia, mas no dia que eu me deparei diante da missa, foi como se eu tivesse entendido tudo. Né? Ainda que sem os detalhes da vida intelectual, mas assim, se você comparar na época de Santo Agostinho, o conhecimento de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, o conhecimento que aquele homem tinha, né? O cume da inteligência da história da humanidade, e um simples camponês, né, digamos até analfabeto, ambos estavam absolutamente inebriados da fé e sabiam exatamente, cada um dos dois, o que era necessário para a salvação de sua própria alma. Né? O que é isso? Isso é a fé na alma do povo. Né? E somente o catolicismo pode fazer isso. Né? É claro que a gente conta com a colaboração de pessoas que, por exemplo, estão no protestantismo, têm boa vontade e estão, digamos assim, alinhados com a lei natural. Né? E estão também no seu processo, como eu estive, inebriado de erro, marxista e materialista, aberto, né, em busca. Então, não somos nós que convertemos, é Deus que converte através, né? É a graça de Deus que vem. Mas a nós cabe exatamente esse combate. Né? E o combate, então, a gente quer resgatar o espírito, né, a alma dessa carta, que é o resgate das nossas raízes, sem a qual, né, a gente não vai a lugar nenhum. Mas os nossos inimigos, sejam de direita, sejam de esquerda, ou seja, a revolução, sabe exatamente aonde ela quer chegar. E o alvo dela é Roma, né, é acabar com a fé. E isso não vai acontecer, porque as portas do inferno não prevalecerão. Bom, é isso a ideia da nossa vinda aqui. Agradeço vocês por nos receberem. Uma alegria te reencontrar aqui. Né? E lembramos, na mesma hora, acho que quando nós nos vimos, né, do Javier, né, que participou da Liga do Fórum das Catacumbas conosco. Alguém aqui conheceu o Javier? Não. Lá na Praça Seca, no Rio. Lá na Praça Seca, né? Que Deus, Deus o acolha, né? Eu rezo por ele e de uma outra senhora que viveu esse processo de conversão justamente comigo na minha paróquia todos os dias, né? Pela alma dele.